Eles são mais de 3 milhões. Estão espalhados por todos os continentes. Estudam, trabalham e se viram como podem. Uns sonham com um visto permanente, outros com o dia de voltar para casa. Eles são todos os brasileiros do mundo. The next station is Akihabara. The doors on the left side will open. Please change here for the Silver Line local service, the Hibiya Subway Line, and the Tsukuba Express Line. Eu sou de São Paulo. Meu pai tinha um sítio que a gente ia todo final de semana, né? Tinha bastante gavião lá, né? Nossa, eu tinha um maior fascínio pelo gavião e queria um dia achar um filhote para pegar, tal, mas nunca consegui, né? Existem vários tipos de falcão, né? Esse daqui, no caso, é um goshawk, né? É um açor, como chama no Brasil. Em japonês é otaka. E ele é bastante nervoso, ele não é nem um pouco sociável. Esse aqui é um falcão que já é mais solitário, ele é mais sozinho, né? Então, o que acontece? Não é como um cachorro que você cria um vínculo bilateral de amizade, mas sim fica um vínculo unilateral. Você ama, você gosta, você cuida, tá? Ele sente a luva, ele sente a sua mão como um lugar seguro, um lugar que alimenta, você condiciona ele. Você usa ele para caçar. Eu, quando criança, gostava muito do filme de James Bond, tá? E as mulheres mais bonitas, que normalmente estavam perto deles, eram as orientais. Naquela época, o pessoal da comunidade japonesa, da colônia japonesa no Brasil, era muito fechado. Um estrangeiro não entrava num clube que era frequentado só por japoneses, sabe? Uma japonesinha não namorava com um não descendente, tá? Então, o modo de eu estar um pouco mais perto e conseguir chegar um pouco mais perto é aprender o japonês, tá? E eu fui aprender japonês. Isso daí eu tinha 8 para 9 anos de idade.
A minha primeira esposa, terceira geração de japoneses, né? Os avós eram japoneses. E a minha segunda esposa, ela é a segunda geração. Os pais são japoneses e ela é nascida no Brasil. Eu queria sair do Brasil. Tá? Eu tinha convicção que eu ia ter mais chance fora do Brasil, para um futuro mais longo, do que dentro do Brasil. Daí um belo dia, isso daí foi logo no início de 90, ela falou, meu irmão vai pro Japão, não quer ir pro Japão junto também? Só que lá vai ser peão de fábrica. Falei, pô, minha oportunidade. E eu prometi pra ela, sabe? Olha, a gente não vai ficar muito tempo aqui, só vamos juntar uma grana e tal, a gente volta pro Brasil. Só que eu cheguei aqui, quando eu pus o pé em Narita, sabe? Respirei o ar daqui e falei, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Existe um termo em japonês que fala que o japonês é shimagumi. Shimagumi significa um povo da ilha. Não tem fronteira com nenhum outro país. Então o costume, sabe, é muito velho, muito antigo, o costume daqui sem interferência de estrangeiros. Existe muito brasileiro que está aqui há 20 anos, não fala japonês, não pretende falar japonês, fala só o que se fala dentro de uma fábrica, né, os termos usados para o trabalho, no dia a dia, sabe? Vai fazer compras, vai só no supermercado brasileiro, que tem um supermercado que vende produto brasileiro, só compra lá, sabe? Não vive no Japão, quer dizer, fisicamente ele está no Japão, mas sabe, ele vive só onde tem brasileiro. A língua é importante, mas não é só a língua, tá? Você tem que aprender o costume do país. Meu filho nasceu aqui, minha esposa normalmente só falava em português com ele, mas ele reluta com o português, ele não quer falar em português, você fala em português com ele, ele fala que não entende, ele só fala japonês, ele é um japonesinho. Tá numa idade difícil agora, tá na adolescência, 14 anos, né? Não tá sendo fácil. Devido à doença da minha esposa também, sou eu e ele só em casa, né? E é difícil, não é fácil não. Minha esposa teve câncer cerebral. Há 4 anos atrás, o câncer cerebral dela é o pior tipo que tem, é o mais agressivo que tem, cresce muito rápido, tá? Ela operou, só que ela perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo, ela ficou levemente abobada, tá? Muito esquecida, e já não tinha mais condições de ficar sozinha, de viver sozinha. Hoje ela não mora mais aqui em casa. É uma casa para pessoas deficientes, que a família não tem condições de cuidar. Fica próximo daqui a 10 minutos daqui. Pelo menos a cada 2 dias eu estou indo vê-la, né? Mas ela hoje mora lá, né? E foi uma coisa muito difícil, porque ela, mais do que uma esposa, sempre foi uma amiga, sabe? Uma companheira, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, foi ela junto, batalhando, me apoiando, dando opinião, brigando, criticando, sabe? Foi uma grande amante, uma grande esposa, uma grande amiga.
ちは。この間ありがとうございました。いえ、こちらこそとても楽しかったです。寒くて。今日もね。はい、どうぞ。物がそっちに置いといていいですよ。Olha, tudo que eu tenho foi com tatuagem. Eu comecei numa época boa. Eu fui o primeiro brasileiro tatuador aqui. Eu fui o primeiro e creio que o único estrangeiro que entrou para uma família de tatuagem na condição de aprendiz. Boa parte dos meus clientes na loja de tatuagem são americanos, japoneses. Japonês é muito na época do verão, tal, que vem tatuar. Agora, marinheiro americano não tem época. O aprendiz aqui chama-se deixe. Um deixe, ele é menos do que um escravo. Você não recebe um puto por isso. Tá? Você só vai prestar serviço. Você paga o teu aprendizado com trabalho, prestando serviço para ele. Do momento que você se forma e você recebe seu nome e você pega um aprendiz, automaticamente você já está fazendo uma família. Tenho um funcionário brasileiro, eu tenho outro aprendiz que já é profissional também, que trabalha comigo, e uma aprendiz, uma japonesa, também que ela já se formou, tal, só que agora a partir do mês que vem ela vai abrir a loja dela. Então, tecnicamente somos em 3, eu, o Mauro e o Nori. Tinha 18 anos quando cheguei no Japão. Cheguei em 94 aqui no Japão. Eu vim mais na época por causa da minha mãe. A gente queria comprar uma casa no Brasil, aí como já tinha alguns tios que estavam aqui, né? E na época que eu cheguei, era a época que tava bastante serviço, o pessoal tava ganhando mais dinheiro na época, né? E fui morar bem no interior lá que eu cheguei, né? Então pra mim me adaptar logo no começo foi meio difícil, porque não tinha quase nada onde a gente morava, né? Tinha um apartamento onde a gente morava, e em volta era só plantação de arroz, acho que o vizinho mais próximo devia ser quase uns 2 quilômetros mais ou menos, né? Aí depois que eu mudei pra cá, né, pra essa região de Yokohama, aí aqui foi o paraíso na época quando eu cheguei, né? Eu fiquei 2 anos somente estudando. Estudava desenho, ficava prestando atenção no pessoal tatuando, vendo como é que era. Aí depois de 2 anos que eu comecei a tatuar. Eu ainda trabalhava na fábrica durante a semana e vinha pra cá no fim de semana para poder tatuar. Aqui no Japão, você nunca vai ser japonês. Mesmo a minha filha mesmo que nasceu no Japão, ela não é considerada japonesa, ela é brasileira. Que é o contrário do Brasil, né? No Brasil você sempre é chamado de japonês, né? E você vem pra cá, você é estrangeiro. Shiro wa iremasu desu ka? Todas as regras que regem uma família de tatuagem são as mesmas regras do Yakuza. Única coisa, o que a gente faz não é bandidagem, a gente tatua. É proibido tatuar Yakuza. Mas eu sou especializado em tatuagem japonesa. E tatuagem japonesa é fechamento. Tá? E quem faz, a maior parte das pessoas que fazem tatuagem japonesa é Yakuza. Para proibir os Yakuzas, eles proíbem quem tem tatu. Até a academia, né? Na academia você não pode ter tatu e puxar um ferro, fazer alguma dança, alguma piscina, aqui no Japão você não pode entrar com tatuagem. Eu já tô acostumado, né? De tanta tatuagem, você entra no trem, parece que você é um alien que entrou dentro do trem, ninguém senta do seu lado, independente se você tem tatuagem ou não, né? Às vezes só de você ser estrangeiro, tem japonês que levanta e sai, não senta do seu lado. Aí com tatuagem então é pior ainda. A minha mãe, ela já mora aqui há uns 20 e poucos anos. E eu morava meu pai e minha avó no Brasil. Aí meu pai veio a falecer, por isso a gente resolveu mudar pra cá, né? Foi de repente. Minha avó, em casa a gente conversava mais ela em japonês e eu respondia em português, né? Então tinha essa comunicação, mas é um japonês muito antigo, né? Por exemplo, trem, Kisha, quer dizer trem, só que aquelas Maria Fumaça, coisa muito antiga, né? Então eu cheguei aqui,
usando essas palavras, o pessoal até assustava, né? Porque hoje em dia é dencha de energia, né? Trem elétrico. Então o pessoal fala, nossa, esse cara é de outro planeta, né? Quando você tá aqui, você sente muitas saudades do Brasil. Quando você vai pra lá, você sente falta daqui também, né? Você tá sempre sentindo saudade do outro lugar, né? Quando eu vim pra cá, não tinha contato nenhum com tatuadores daqui. E daí eu trabalhei 2 meses numa fábrica de macarrão, de comida. Daí foi meio difícil. Mas correria, né? Totalmente diferente o serviço também, né? O japonês é pau-mandado, em geral. Por exemplo, numa fábrica, existe o departamento de projetos, tá? Esse departamento de projeto realmente pensa, cria, tá? Mais do que cria, pega alguma coisa já feita, modifica, melhora, diminui. Mas a grande maioria, que é a produção em si, o pessoal não pensa, é maquininha, sabe? Eu nasci em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, né? A minha avó, ela é japonesa, nascida aqui no Japão. Daí eu resolvi vir pro Japão, né? Pra poder juntar um dinheiro, pra poder voltar e terminar minha faculdade, né? Aí, nesse tempo, já tô aqui 13 anos.
serviço que eu trabalho é com máquina de costura, né? Eu uso 2 katás e com tipo um tecido, né? Que encapa o quebra-sol, né? Aí esse tecido eu tenho que costurar ele, pôr num katá, né? E ponho ele para costurar. Aí dali, tirando da costura, eu ponho numa prensa que corta, tira a rebarba dos lados, aí depois fica só o formato do quebra-sol, né? A cota normal dos funcionários é de 120 a 130 por hora, né? Mas a máquina que eu costuro, como ela é bem rápida, e eu já tenho, assim, bastante tempo de fábrica, né? Trabalho já há 7 anos no mesmo tipo de serviço, então, assim, minha cota chega a 150, 160 por hora, né? A gente aqui é chamado como gaidin, né? Nós somos gaidin, estrangeiros, né? E, assim, não temos as mesmas regalias que os japoneses, que nem as mulheres mesmo, né? São bem mais discriminadas, não tem, assim, é mais difícil crescer numa fábrica igual os homens, né? Virar chefe, assim, é mais difícil, né? Hoje as mulheres estão sendo um pouquinho mais reconhecidas lá, né? Pelo valor do salário, né? Antigamente ganhava 400 ienes de diferença dos homens, né? E aí? Fez as contas de casa lá? Por que não fez? Tem que fazer logo pra gente pagar e ver o que sobra, né? Se você quer ir pra lá, você tem que guardar. O Luiz ligou, perguntando se tem dinheiro pra esse cabelo. Ele falou que a Mitinha vai fazer aniversário dele e vai precisar de... Ele falou que ele ia precisar só pra fazer isso aí, né? Uns 15 mil mais ou menos. 15. Eu falei, tem que fazer as contas, ver, né? Aí se sobrar lá, dá pra emprestar. Aí ele falou, vê aí, se não der, tudo bem, né? Eu falei, mas acho que dá sim, né? Aniversário, né? Ele vai te chamar, né? A gente se conheceu numa disco. A gente trabalhava, eu trabalhava de staff, né? E ele trabalhava de DJ, né? Aí depois começou a paquerar, aí com o tempo a gente começou a namorar, né? Quando a gente se conheceu, a Letícia já tinha 1 ano e meio. Ela tinha ido pro Brasil passear com a avó, né? E aí a gente começou a namorar tudo. Aí quando ela chegou, já veio morar comigo na minha casa, junto com a minha mãe. E de lá pra cá a gente tá sempre junto, né? Eu crio ela desde pequena. Eu sou o único pai que ela chama de pai até hoje. Se um dia ela quiser conhecer o pai dela, de sangue, né? Ela vai conhecer, porque aí vai ser uma opção dela. Bom, eu morava no Brasil, na zona leste de São Paulo, né? Tenho nenhuma descendência de japonês. Minha mãe casou com um descendente quando eu tinha 12 anos. Aí ela resolveu vir pro Japão, né? Já faz 8 anos que eu tô nessa firma. Por ser um serviço repetitivo, você tá ali prestando atenção tudo, mas chega uma hora que você acaba viajando, né? Pensando em outras coisas. Ultimamente, como não tá dando para guardar dinheiro, a gente tá praticamente vivendo com o salário que ganha por causa dessa crise da Toyota, né? A gente tá sempre preocupado, né? Então tá sempre pensando se eu vou poder fazer alguma coisa diferente esse mês, se eu vou conseguir guardar dinheiro. Normalmente a gente trabalha 10 horas por dia, né? Tem vezes que a gente nem se vê de manhã,
né? E à noite também, quando sai, se eu tiver que fazer hora extra, eu não consigo ver ele. Se ele fazer hora extra também, ele chega em casa e já sair para trabalhar, né? Aí a gente só vai se ver nos final de semana, né? Aí durante a semana só fica eu e minha filha, né? Aí a gente quase não se vê muito, não. Acho que o brasileiro ele é mais atento, ele aprende rápido. E quando quebra uma máquina ou acontece alguma coisa, ele já arruma ali na hora, ele fuça ali e mexe. Ele consegue fazer a máquina funcionar rápido. O brasileiro ele é mais versátil, né? Ele procura entender o que você está falando. Já o chinês e o japonês não, eles apenas fazem o que lhe foi dito. Eu morava em São Paulo, capital, e trabalhava numa indústria metalúrgica. Chegando aqui a gente vê como é que eles trabalham realmente, né? Cumprindo horário, é tudo no sistema just in time, né? Então o que produziu agora já vai ser expedido agora, né? Então é um ritmo louco e na verdade a gente não estava muito adaptado com esse tipo de sociedade, né? Não que a gente seja relaxado, mas a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né? Com relação ao seu teste, tá? Como teve visita, tá tendo uns probleminha, não tá conseguindo marcar. Mas não se preocupa não, que assim que conseguir marcar direitinho, ele te avisa. Tá bom? Bom, na verdade, a gente espera uma coisa e a realidade é outra. A gente chega, né, a gente se familiariza, a gente fica por aqui. O Home, há uns 12 anos atrás, tinha muita molecada nova, né? Que roubava. Isso daí deixou o pessoal do Home com uma fama ruim, porque eles traziam os carros para cá para dentro, desmontavam e largavam na rua. Teve um caso assim isolado que aconteceu aqui, de brasileiro contra gangues japonesas, né? A história foi que meio que o brasileiro mexeu, tava bêbado, mexeu com eles, aí eles agrediram o brasileiro, e aí esse japonês chamou uma gangue enorme de japonês para vir brigar com os brasileiros, porque os brasileiros não deixavam quieto, né? E falaram que ia vir mais de 1000 brasileiros. Acabou até que os brasileiros foram atrás desses caras, viram que eles tinham um ônibus, eles andam com um ônibus enorme assim, todo preto, com uma bandeira do Japão assim de guerra, bandeira da guerra, falando mal de estrangeiro, para os estrangeiros ir embora daqui e tal, e falando no alto-falante para todo mundo, né? E acabaram tacando até fogo no ônibus deles, né? Aí isso aí fez com que os japoneses ficassem preocupados, né? A polícia, né? Veio uns ônibus de tropa de choque, parou, fechou as ruas para não deixar os japoneses virem, nem os brasileiros ir. A fama do Home nessa época ficou feia por causa dessa briga que saiu, passou na televisão, passou no jornal, né? Quando deu a crise, que a gente precisou procurar serviço em outros lugares, né? Ia mostrar a identidade, eles olhavam e viam que tinha ali escrito: ah, você mora no Home? No Home Dante? Bom, aqui então a gente não tá pegando pessoa que mora no Home. Então, vamos combinar uma coisa pra fazer no sábado? Tá bom. Mas o quê? Eu vou pro Coca pra gente assistir aula. Então eu vou comprar o suco. E ela me compra Coca-Cola. E você, Ariana? Vai chocolate. Ah, tá bom. Você. Aqui no Home Dante, assim, é como se fosse um mini Brasil.
Por mais que tenha assim problemas de adaptação, que tem as pessoas que acabam de chegar e até se adaptar, ainda jogam lixo fora do dia, dependendo do lugar falam alto, que aqui não tem esse costume, todo mundo fala baixinho, todo mundo é silêncio. Ainda é mais calmo que se fosse no Brasil, porque se fosse no Brasil eu acho que seria mais. Ia ter uma barraquinha? E sim, não, aqui antes tinha, que uns... Tá com uns 2 anos, 2 a 3 anos, porque aqui tinha aquelas barraquinhas feitas de lona mesmo, e o pessoal jogava baralho, e ali vendia espetinho, e era a comunidade brasileira, né? Então aí só que o prefeito tirou e deixou tudo mais arrumadinho, né? E por onde foram essas pessoas que tinham barraca? Agora acho que fazem na casa, creio. Nos apartamentos tem cabeleireiros, tem manicure, pessoal que ensina nos apartamentos, tipo computação, inglês, dá aula de português, dá aula de japonês. Tudo quanto é se imaginar de profissão, o pessoal tenta fazer no apartamento primeiro, né? Eu vim para o Japão, vim com 18 anos, né? Me casei e vim grávida, tive minha filha aqui. Vim para ficar 3 anos e acabei ficando, já estou 20 anos aqui. Meu marido, ele estudou 1 ano e meio aqui antes, né? Ele já falava, né, a língua, eu já não falava nada quando eu vim, né? Inclusive a minha primeira palavra foi falar o bom dia em japonês, e depois dentro da fábrica, depois que eu cheguei, me falaram, ó, esse é um balde e esse é uma bucha. É o mesmo. Vou gravar o Hélio. Eu gosto de vender. Trabalhei acho que uns 2, 3 anos de sacoleira. Depois eu resolvi abrir num apartamento aqui no home, de maneira informal, né? Depois de 5 anos que eu vendia no apartamento, aí surgiu essa oportunidade aqui no Fox, né? Eu fiz, só que eu sei pretinho. Você quer preto? Eu gostei, logo que eu cheguei aqui, acho que 2 meses de trabalho eu já consegui comprar, né, um carrão assim, potente e tal. E esse daí é um dos grandes problemas da maioria dos brasileiros, né? Que chega aqui, pode ter bom carro, boas motos, assim, e o sonho de vir do Brasil pra cá, né, pra conseguir o sonho da casa, tal, tudo vai se ficando pra trás. E ao mesmo tempo que isso assim é legal, mas depois ele se torna frustrante, né? Porque chega um tempo que você precisa ir embora, precisa ver a família, aí você não tem o dinheiro para retornar, é complicado. E até aquele peso mesmo que você voltar pior do que você saiu, né? Tipo, isso daí assim chegou um tempo que aqui no Japão assim me frustrava demais da conta, assim, né? Agora sim eu ando mais sossegado, mas eu já baguncei muito na rua também com moto, né? Não tenho vergonha de falar, né? Já cheguei a ser preso aqui no Japão por causa de moto também. Fiquei 1 mês preso. Mas o que você estava fazendo? Tava fazendo manobra, né? Aí a polícia veio, pegou, e a lei aqui não é igual no Brasil, assim, né? Qualquer coisa aqui que você faça que não seja certo, você entra num período de investigação. Então você tem 30 dias para ficar detido, né? Aí nesse período de 30 dias, aí eles vão investigar a sua vida inteira. Aí se caso for só isso daí, aí você é solto, tal, né? Senão eles podem achar outra coisa. Tá bom, altura. Pezinho.
Tá bom. Já. Talvez você vai poder ir com o Cauê, com a tia Kazu e passear lá no Brasil, né? Eba! Talvez, não tenho certeza ainda. Ir lá ver a vovó, o vovô. Então vocês só estavam brincando? É. Pai tava brincando um pouquinho, talvez, né? Não é que é verdade. Que você estava brincando? Aham. Aí você vai passear lá bastante. Mas e se depois você gostar mais do Brasil lá e querer ficar lá, e como que vai fazer? Vocês vêm pro Brasil. Que o Brasil lá é mais legal, hein? Eu sei. Bem mais legal. Você vai ficar brincando na rua lá, nem vai querer vir embora pro Japão mais. Vai deixar o papai e a mamãe aqui, ó, sozinha. Chorando. É, não pode não, mas nós vamos ficar com muita saudade. Demorou. O Brasil é muito bom. Muito, muito, muito. E a praia? A praia? Melhor ainda. Daqui? Vixe, muito melhor. Eu vou gostar disso aqui, eu volto, né? Claro, né? Yes! Yes! Ah, futebol é minha vida. Eu jogo bola desde que eu nasci. Quem mora na zona leste de São Paulo ali, a gente costuma brincar, né? Que ali ou você nasce corintiano ou você nasce morto, né? Porque se você não virar corintiano no meio de um bando de louco lá, é complicado. Como é que foi a final do Corinthians aqui? Nossa, foi inesquecível. Só de lembrar já me arrepia. Quando começou a passar ali assim, que a gente ficou em cima daquela ponte ali, começou a tremer. E tremia e não parava. E aí a hora que a gente chegou lá na frente, a gente olhava pra trás. Era um mar negro, assim, não tinha fim aquele mar negro. Muita gente, muita. Quando eu vim pro Japão, aqui não tinha futebol, né? Aqui era, na época, quando eu cheguei em 93, o futebol tava entrando ainda no Japão. Eles não sabiam nem o que era futebol. Aí, como eu tinha já 13 anos, já tinha uma certa habilidade, né, com a bola, porque no Brasil a gente aprende na rua, né? Aí eu cheguei aqui, então eu jogava no meio de japonês e eles achavam que eu era o máximo, né, que eu era o craque. E aí a gente acabou montando esse time de futsal. Chamava Nishio Futsal, né? Chegamos a jogar várias ligas aqui no Japão. Fomos campeões aqui em vários campeonatos. O West Nihon, a Copa JAL. Jogamos durante 12 anos junto. Hoje eu já não tenho mais aquele sonho de virar um profissional e jogar futebol, até porque minha idade, eu tô com 33 anos, já não dá mais pra entrar num profissional, né? Minha vontade é de ir embora, arrumar uma firma lá pra poder trabalhar, ou trabalhar com futebol. Por mais que tenha dificuldade, que o Brasil seja difícil de viver, tem alegria, tem família, tem parente, e a gente sempre dá um jeito, sempre empurra, né? Vai levando. Aqui já é difícil, aqui se você não tiver dinheiro, não tiver um emprego, levar a vida com a barriga igual no Brasil, você não consegue. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu estava passeando no centro de Belo Horizonte, onde encontrei uma senhora que lia à mão. Ela falou para mim que minha vida não era ali, era o contrário, era o sol nascente.
Passaram-se anos, né? Conheci meu marido e ele falou assim, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer malabarismo de madeira? E foi isso que nos trouxe para o Japão. Tá nova, hein? Na realidade, seu pai me ensinou tudo, né? Porque no Japão já, né? Já era no Japão. Era muitas horas de ensaio, porque o seu pai era muito kibishi, né? Reloginho, né? Então, e eu não tinha noção nenhuma do que era isso. Então, para chegar no nível do seu pai, eu tinha que batalhar, né? Eu vim aqui quando eu tinha 3 anos de idade. Eu nasci lá no Brasil, lá em Minas Gerais, né? Tem uma lembrança no verão, que aqui tem um parque grande lá, que chama Seibu Yuenchi lá. Sempre ia lá, e ficava lá no camarim, lá brincando com as meninas lá, quando tava trocando de roupa e tal, né? Gozando da cara de todo mundo e tal. E assisti o show do meu pai e minha mãe. Eu gostava muito de música desde criança, né? Quando eu tava no Brasil também meu tio me deixava assistir lá o Tim Maia. Eu ouvia várias músicas japonesas, música brasileira também. E na IPC, acaba passando lá o programa do Brasil lá, eu vi o Gabriel Pensador e achei legal. Aí eu fui pesquisando e encontrei vários artistas aqui no Japão também de hip hop e tal. E aí eu comecei a fazer, né?劇的な何か怖がってばかじゃ変わらないなそう霹靂か何か待っているだけじゃ足りないだそうで生身の歴史よりただ一つの愛を君もそのトラックに Ride on逃げ出せ今まで生きてきたんだろう O rap japonês é mais positivo. E aqui a lei do Japão eles não deixam de falar nada, né? Nas músicas, não pode falar em muita coisa real. Então, afinal, o rap japonês fica mais suave, né? Esse país aqui também é meio difícil, meio complicado, né? Né, ima, tudo itayo. 暗くて深くて暗中模索で深層心理書いて深く向かう途中 Such right up そなたんち見つけ出そうオーロラ光さす方連れ出すよ一人じゃないもう Voice, wave, space, travel 体が奏でよ 3, 2, 1さあみんな Diving now Eu tive 3 japoneguinhos. 3 japoneguinhos. Um nasceu no Brasil, né? Que é o Vi. Mas eu tenho meus outros 2 japoneguinhos, né? Os 3 são muito japoneses. Só que 帰ってきて、この状態でようかなとタイミングが Só que a gente fica resgatando. Eu, como mãe, eu tenho que resgatar eles, puxando pro lado brasileiro. E a complicação é essa aí, porque, por exemplo, vamos dizer na hora do jantar. Um espaguete, no Brasil, você, né, põe o talher e roda e tal, e vai rodando, vai rodando. Aqui não, eles pegam e vai... Menino, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso é falta de educação. Na escola, a professora... Kawaii! Muito lindo!
Aí chega em casa, não faz isso, menino, porque se você fizer isso na frente de brasileiros, eles vão matar você. Eles ficam com a cabeça meio que confusa. Quando você chegou de vez aqui, o que você pensou? Falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi a primeira pergunta que eu fiz. O que eu vim fazer aqui?じゃあ、ちょっと後ろの君、音楽は何作ろうかな。でも、ウーバーワールドとかですか。Ah,いいね、ウーバーワールド。全く聞かないでいいの。As palavras japonesas não tem ritmo para rimar, então você tem que fazer um truque aí. 何気なく自然とシンクロナイズしてると蘇るチャイムの合図。図だけ。チャイムの合図。Ok. Se falar em japonês é aiuel. Mas você não precisa de falar aiuel. Fala aiuel. Um pouquinho inglês, um pouquinho português, um pouquinho francês, mais ou menos, né? 進む物語一行描き To be continued でもいつかは終わる No no なことないぜ心の中に残るストーリーとりあえず一旦ここから休憩で今日はありがとうございました。ありがとうございました。No Brasil você sai cantando, né? Vai sair cantando e tudo bem. Aqui, quando eu comecei a sair assim, começava a cantar, contaram lá alguma coisa, meu filho, mãe, cala a boca. Eu falei, é? Por favor, mãe, cala a boca. Eu falei, cala a boca por quê, menino? Não pode, mãe, tá incomodando. Nossa, isso me incomodava. これで1勝1敗。大将戦のテーマはゼロ？ゼロなんか知らない教えてあげる。あそこで負けて男泣き。そんな感じでお友達。あなたここに居場所がない。ほらゼロも知らない昭和のマイナー。小学祭だ親父狩りか。ねえ、私ので取ればいい。そうしよう。早い。そうしよう。起きたよほらパッと。いや、ほら1回で済んだじゃん。間違いない。なんとか歌うの？Hoje vai ser o show do Soundlack, né? Então vai ser mais pop. É um lugar famoso, né? Que todo artista que faz hip hop, que sonha pra cantar nesse clube e tal. E é meu sonho também, né? Ser um rap aqui número 1 do Japão, mas hip hop aqui no Japão é difícil. Que o japonês não ouve muito literalmente o hip hop. We gotta sound rock, let's go! Everybody move your body 朝まで踊れ
shake your body. Get it, hey, yeah, let's go. あいつもこいつも飢えてる感情音楽先より顔見る最初音に乗れないならブーイ一言言うよくらまち注意無我夢中に楽しむだけ無理やりに飲ませるマイメンシャンパンテキーラ当てれば乗ってくる腕にバイセン前で我を忘れて Crazy time スキャミダイ誰も止められないジェントルは廊下に放り込んで放り上へ飛び込んでゴールの朝になれば就寝規則よりモラルより音楽に溺れるひとときを無我夢中に Everybody move your body 朝まで踊れ Hey 揺らせ Shake your body その手を上げて Hey Hey DJ let's go OK Hey どうもサウンドラックですCada vez mais japonês, né? Vai esquecendo as palavras portuguesas também, vai esquecendo a cultura de lá também, então naturalmente vai ficando um pouquinho japonês. Então por isso que eu tô querendo voltar pro Brasil pra jogar bola na rua, que aqui o Japão nem joga bola na rua, nem sabe jogar nada, né? Então quero ir lá pra ganhar o Brasil, colocar dentro de mim, né? Agora eu tô buscando eu ainda, né? Tô procurando qual que é o meu rap, qual que é o meu lugar.